Por quê? Porque eles foram escutando a música de Deus. Não obstante de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consonantes e harmoniosos. E aí, de repente, foi fazendo harmonia, né? E eles foram fazendo música, e diz que a música ficou uma música magnífica. Então havia ali uma sinfonia maravilhosa, até que o mais poderoso de todos, o Ainur, Melkor, começou a querer inventar a música dele. Ou seja, começou a fazer uma coisa dissonante. Começou a tocar uma música que não estava em harmonia, uma música desafinada. E começou a fazer bagunça. E ele desafinando, né, outros começaram a desafinar também. Deus para essa bagunça várias vezes, até que ele vai, eu vou aqui passar por cima de certos detalhes que são belíssimos, mas que levaria muito tempo para a gente apresentar. Finalmente, Deus faz surgir um outro tema, um tema triste. Um tema triste que é o tema da redenção. Ou seja, nós temos aqui a criação de Deus, a desordem que é o mal, né? Nós podemos participar da criação de Deus se nós obedecermos, se nós formos subcriadores, como são os anjos bons, mas tem um anjo mau que começa a desafinar, ele começa a desafinar e aí Deus dá um jeito. Deus faz surgir uma outra melodia que vai pegando aquela melodia desarranjada, aquela melodia desafinada do Melkor e vai fazendo com que ela comece a entrar numa outra melodia. E aí, no meio dessa coisa, ele diz assim, que Deus falou. Página 6 do Silmarillion, quem tem o livro. Então falou Ilúvatar e disse, poderosos são os Ainur, e mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, veja só, a lição que Deus está dando em Melkor, que é evidente aqui, né, é Lúcifer. Mais poderoso, Melkor. A palavra Melkor tem a ver com poder, Lúcifer tem a ver com luz, é o mais luminoso. Mas para que ele saiba, e saibam todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar. Essas melodias que vocês entoaram, eu irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim a sua fonte remota. E ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar, provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Gente, isso aqui é cristianismo puro. Se você não é cristão e está assistindo o programa por curiosidade sobre Tolkien, saiba, isso daqui é teologia cristã, você não encontra isto em nenhuma outra religião. Essa realidade de que Deus permite a liberdade dos seus filhos, mas até quando seus filhos erram, eles terminam sendo, de alguma forma, instrumentos de Deus. Não que Deus queria o erro, não, Deus não quer o erro, Deus não quer o pecado. Mas, isso aqui é puro Santo Agostinho, Deus não permitiria o mal se deste mal ele não pudesse tirar um bem maior. Esse é o princípio teológico que está escrito aqui de forma literária. Deus não permitiria um Melkor desafinado se desse Melkor desafinado ele não pudesse tirar uma outra melodia superior. Ele diz aqui,
quem tentar, né, fazer uma melodia diferente, ele vai participar de coisas fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Nunca imaginou. Satanás, ele não está falando de Jesus aqui, deixa eu tentar contar aqui de história uma forma mais concreta. Assim, Satanás achou que levando Jesus à cruz iria destruí-lo. E, no entanto, de lá saiu a realidade mais gloriosa e salvadora, que é a cruz. A maior desgraça, a maior catástrofe torna-se uma realidade superior. Aí você vai chegar a dizer, mas padre, isso aí o senhor está inferindo, né? O senhor, desculpa aí, mas o senhor é padre. Quem lê isso? Como é que você sabe que o Tolkien queria dizer isso? Bom, porque o Tolkien não escreveu somente livros de mundo secundário, né? Ele também era um professor universitário. E uma das conferências que ele fez, né, a respeito de contos de fada, né? Tá essa edição antiga aqui sobre histórias de fadas. On Fairy Stories. Existe uma edição mais recente e melhor que chama-se A Árvore e a Folha, desse material aqui, e mais completo com outro material. Eu estou usando essa edição antiga aqui simplesmente pelo fato de que foi a edição que eu sublinhei, então está mais cômodo do que pegar um negócio, né? Veja o que é que o Tolkien diz, né, a respeito dessa realidade que eu estou descrevendo para vocês. Que Deus redimiu as criaturas, as corruptas criaturas criadoras, os homens. Quem somos nós? Nós somos corruptas criaturas criadoras. Nós somos capazes de criar coisas, nós somos capazes de inventar coisas. De maneira adequada. Deus viu que o homem é capaz de contar histórias belas, cheias de verdade. Como os Ainur, os anjos, lá na criação, os homens são capazes aqui na Terra também de contar histórias belas, histórias que nos elevam, histórias cheias de verdades. Por mais que aqueles fatos não sejam históricos, com H, mas seja uma história, com E, não seja history, mas seja story. Por mais que aqueles fatos não sejam fatos históricos, aquela narrativa, ela contém uma verdade muito mais completa do que se você fosse transmitir aquilo num livro de teologia. Porque é uma verdade que arrebata o homem inteiro. E então, nós somos capazes de contar essas histórias belas, assim como nós somos capazes de estragar com tudo. É aqui que está. E Deus tira, é o que eu estava dizendo, Deus tira, né, o bem do mal. E é aquilo que é a característica básica do Evangelho que o Tolkien chama de eucatástrofe. Esse conceito, né, que ele usa aqui da eucatástrofe. O Evangelho é a eucatástrofe por excelência. Mas o que é eucatástrofe? Ou seja, eucatástrofe é o Senhor dos Anéis. Quando tudo, absolutamente tudo, parece que dá errado, tudo dá certo.
Ele te leva até o ponto mais baixo das expectativas humanas para de lá resgatar tudo. É da morte de Cristo que surge a ressurreição, que surge a coisa mais bela. Isso aqui, o próprio Tolkien diz isso. Olha o que eu estou dizendo agora, e aqui você vê por que é que essa conversa minha aqui converteu o Lewis. Ele diz assim, é a conferência do Tolkien, é ele falando. Os evangelhos contêm uma história de fadas, ou uma narrativa maior, que engloba toda a essência delas. Contém muitas maravilhas, peculiarmente artísticas, belas e emocionantes. Míticas, o evangelho contém coisas míticas no seu significado perfeito e encerrado em si mesmo. E entre as maravilhas está a maior e a mais completa eucatástrofe concebível. Mas essa narrativa entrou para a história e para o mundo primário. É aqui que está a coisa. Ou seja, você tem um cara que conta histórias belíssimas, que enlevam e comovem as pessoas. E aquilo lá tem verdade. Mas aquele conto vai ser sempre uma invenção. Mas quando Deus conta a história, o conto se torna realidade e vira história verdadeira, entra no mundo primário, ou seja, quando Tolkien diz que Jesus é um mito, ele não está dizendo que Jesus é um personagem mitológico no sentido de fantasioso e irreal. Não, o Tolkien acredita perfeitamente que Jesus é real, é histórico, ele nasceu de fato. E uma das coisas assim que o Lewis já tinha superado, né? O Lewis, ele, a esse ponto da conversa dele com o Tolkien, ele já sabia que Jesus era um personagem histórico, não é? E que as coisas que estavam lá no Evangelho estavam estranhamente para ele, que não era cristão, comprovadas pela história. Mas mesmo assim ele não acreditava, porque achava que aquilo tudo tinha muita invenção, né? Ou seja, eram fatos históricos embromados, digamos assim, de invenções, um negócio assim fantasioso. O Tolkien diz, você notou, é verdade, o Evangelho tem algo de mítico. Mas mítico, diz ele, no seu significado perfeito. Mítico no sentido que aquilo, o que é um mito? O que é um conto de fada para Tolkien? Um conto de fada é uma narrativa que mexe com o ouvinte. É uma narrativa onde os personagens daquele conto vivem dramas e o ouvinte vive junto. E que no final da história estão todos transformados, inclusive o ouvinte. Esse é o conto de fada. Fada vem do latim fare, quer dizer falar. Conto de fada quer dizer que quando alguém fala, você fica encantado. Cantar, como os Ainur que cantam a sua música. Você ouve aquilo, você conta a história para as crianças e as crianças ficam penduradas nos seus lábios e aqueles meninos saem transformados depois daquela história. Muito mais do que você desse uma aula de teologia. Porque com o conto de fadas, você transforma vidas. Porque você faz as pessoas enxergarem as verdades, a verdade brilha dentro dela. Ela enxerga verdades. Agora, é evidente, existem contos de fadas que são maus. Como tudo na vida, né? Como na subcriação do Silmarillion, tem Deus que pega o seu tema musical perfeito, é ele contando a sua história. Existem os Ainur que vão tendo uma dificuldadezinha de entender, mas lá pelas tantas, opa, peguei, vai lá, toca. E eles começaram a tocar também, né? Mas tem também o Melkor, que também conta a sua história.
mas só faz desastre, só desafina. E, no entanto, apesar do desastre, apesar da catástrofe do mal, Deus faz surgir um tema melodioso, triste, porém belo, que vai lá na profundidade da catástrofe de Melkor e faz surgir a eucatástrofe, a redenção, o Evangelho. Tolkien, o nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. Gente, ele está fazendo uma conferência universitária e está falando de Cristo, você está entendendo? Como que você quer entender esse homem que escreveu o Hobbit e não entender o cristianismo e principalmente o catolicismo? Numa das suas cartas, Tolkien diz assim, que ele não gosta muito dessa história de que você quer avaliar a obra pela vida do autor. Porque a vida privada do autor não tem nada a ver com a obra. Você para com esse negócio. Assim, ele ficava extremamente incomodado que as pessoas entrassem na vida dele para descobrir detalhes da vida dele, porque queriam ver, sei lá o que, alguma coisinha da história, da biografia dele, para ver a obra. Ele diz, olha, tem coisas que são absolutamente irrelevantes na vida do autor. Claro que tem outras coisas que são relevantes. Então, existem algumas coisas da minha obra que você precisa saber. Por exemplo, que estas obras aqui, elas nasceram, toda essa mitologia nasceu da necessidade de se colocar um mito por trás de línguas que eu inventei. Eu inventei essas línguas. E, portanto, isso daqui nasceu das línguas. Isso é importante, da minha biografia, mas é importante. Mas de todos os fatores biográficos, existem aqueles irrelevantes, ridículos e aqueles importantes. Estes, o mais importante de todos é o fato que você irá perceber lendo as minhas obras. Olha a palavra do Tolkien, está dizendo, você irá perceber que eu, de fato, sou cristão e, na realidade, católico romano. Ou seja, o próprio Tolkien está dizendo, se você prestar atenção no Senhor dos Anéis, no Silmarillion e nas minhas obras, você vai prestar atenção e você vai enxergar que ali tem um cristão. E, na realidade, um católico romano. Ficou curioso? Quer saber mais? Ahá! Por isso que nós temos um curso sobre o Senhor dos Anéis. Né? Isso daqui é esquentar os motores.